Vamos lá, turminha, agora vamos para o nosso segundo momento, que é a aula de ciências, página 11 à página 13. Nós vamos dar continuidade e vamos falar mais um pouquinho sobre as plantas. Nós já vimos que as partes das plantas e a função de cada uma delas, tá certo? Agora, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre ela e no meio ambiente. Bora lá? Olá, criançada! Na aula de hoje vamos falar sobre a diversidade de plantas, as suas interações com o meio ambiente e os demais seres vivos. O que é essa diversidade? Diversidade são tipos de plantas diferentes, grande, pequena, rasteira, que vive na água, que vive no céu ou no ar, que vive na terra, uma variedade de plantas, tá certo? E essa interação com o meio ambiente é o lugar em que ela vive e com os seres vivos, com pessoas, com plantas, com animais, que são todos seres vivos, certo? Olha o que ele vai dizer aí. É importante saber que as plantas apresentam algumas características para adaptação ao meio ambiente que elas vivem. E dependendo do meio ambiente em que elas se encontram, as plantas se dividem em 3 tipos. Olha só, meus amores. As plantas, por exemplo, uma planta, vamos dar um exemplo, um pé de morango. Um pé de morango, ele não se adapta em todo lugar. Então, ele tem que ter uma adaptação a um lugar, a um clima, tá certo? Existem plantas que são da água, que se você colocar ela na terra, ela não vai viver, ela vai morrer. E várias adaptações, tá certo? Então, vamos conhecer alguns tipos de planta. Ele diz que são 3 tipos. São as plantas aquáticas, né? Que são aquelas que se desenvolvem diretamente na água ou em ambiente muito úmido, né? Que seja bem molhadinho. As plantas terrestres são aquelas fixadas diretamente na terra, que são um pé de manga, né? Esses pés que a gente vê são plantas terrestres na terra, como a palmeira, a mangueira, por exemplo. E as aéreas são aquelas que geralmente vivem sobre outras plantas, rochas ou outros locais. A Pró colocou aqui, ó, pronto. Essa daí é uma planta aquática. Por quê? Porque ela vive na água, tá certo? Um modelo aí de planta terrestre, né? Esse pé de manga, né? Tudo que for fixado na terra, que a sua raiz está na terra, ela é chamada de planta terrestre. Já as plantas aéreas são essas que se desenvolvem em outras plantas, ou em rocha, em qualquer lugar que elas ficam penduradas, que você não vê ela no chão e nem dentro da água, tá bom? Vamos lá, olha aqui outra atividade. Após saber das informações acima, observe as imagens abaixo e depois identifique com um X, você vai escrever um X, o ambiente em que as plantas da imagem estão situadas. Então, você vai dizer: essa é terrestre, essa é aquática e essa é aérea. Então, você vai olhar essa primeira imagem. E aí você vai marcar. O primeiro quadrinho diz ambiente aéreo. As plantas que vocês estão vendo, elas são aéreas, elas são ambiente terrestre ou ambiente aquático, bom? A segunda, do mesmo jeito. Qual é? Essa planta que vocês estão vendo na segunda imagem, elas são ambiente terrestre, ambiente aquático ou ambiente aéreo? Ela está em outra planta? Como é que ela está? Bom, o terceiro, essas plantas aí, elas são o quê? Ambiente aquático, ambiente aéreo ou ambiente terrestre? E aí você vai fazer um X, ok? Olha só o que ele vem dizendo, Newton vem nos dizendo aí. E aí, pessoal, vamos falar agora sobre as plantas terrestres? Trago mais informações importantes. As plantas terrestres têm características diferentes, dependendo das condições do clima, do tamanho delas. Veja como exemplo. É o que a Pro acabou de dizer do pé de morango. O pé de morango ele não dá para ser plantado aqui em Petrolina, porque nós temos um sol muito quente. O nosso clima, ele é muito quente. Então, não dá para plantar. Tem plantas que não vai sobreviver aqui por causa do calor, certo? Então, observe aí o 2. Ele diz assim, vamos lá para o 2, ó. Observe as imagens das plantas abaixo, analise o local onde elas estão e o tamanho delas. Depois, faça a correspondência de acordo com as características de cada uma delas. Então, vocês estão vendo aí uma palmeira. É alta, né? E ela é terrestre. Nós temos aí o mandacaru. Mandacaru, olha que legal o mandacaru.
E nós temos aí as 11 horas, que é uma florzinha. Então, vamos lá pensar. Você vai botar 1 para Gerivá, 2 para Mandacaru, né? E 3 para 11 horas. A espécie que é típica do bioma Caatinga pode chamar as 6 metros, pode chegar a 6 metros de altura, está adaptada a viver num ambiente seco. Serve de reação para animais em tempo de forte seca. Qual dessas plantas a gente costuma ver aqui na Caatinga? Aqui na nossa área, que os animais comem ela em tempo de seca. Qual dessas? É a Gerivá, Mandacaru ou as 11 horas? Segundo você vai botar, se é 1, ou é 2, ou é 3. A outra, palmeira que atinge 15 metros, já está dando a resposta. A mais alta que tiver aí. 15 metros de altura, bem grande, viu? Pode ser encontrada em locais quentes e úmidos. Já a palmeira, ela tanto fica no quente como ela fica no úmido. Suas flores e seus frutos fornecem alimento para diversos animais. Qual delas é? O outro quadrinho. Pequena planta de crescimento rápido, normalmente atinge menos de 30 centímetros, bem pequenininha. Suas folhas são suculentas e suas flores têm entre 2 e 3 centímetros. Já disse, qual dessas daí tem flor? Então, vocês já sabem, né? Podendo ser vermelhas, laranjas, amarelas, branca, rosa, violeta. As flores se abrem apenas quando a luz do sol é intensa, motivo pelo qual recebe o nome popular de 11 horas. Então, ela só abre 11 horas porque é a hora que o sol está bem quente. Então, vocês vão numerar, tá bom? Olha aí a outra. As plantas possuem capacidade de sobreviver em diferentes locais, certo? E aí, acho que apagou, não sei como foi, já dá pra ver. Então, nós vamos ver no livrinho de vocês, na página 103, diz assim: nós temos aí as plantas com folhas que acumulam água, que estão adaptadas em ambiente que é o Mandacaru, tá certo? Quentes e sem chuva, o Mandacaru, ele sobrevive, se você não colocar água, ele mesmo sobrevive. Essa outra planta que tem aí, vocês estão vendo, é as plantas com folhas pequenas. Perde menos água por transpiração. A Pro não sabe mais direitinho como é o nome dessa planta, mas ela perde menos água quando ela transpira. As plantas com gavinhas podem alcançar maiores alturas e assim receber mais luz do sol, né? Que é aquelas que vão se enramando no que mãe bota tem gente que bota no muro, tem outras pessoas que botam num pau, uma madeira, e ela vai se enramando. Plantas com raízes abundantes absorvem maior quantidade de água e nutriente quando tem muita raiz. Então, aí vocês vão responder o 3. De acordo com as informações da professora Ana sobre as plantas do meio ambiente terrestre, complete as frases a seguir. As plantas. Então, ó, vocês vão olhar. De acordo com o que está no quadrinho, você vai copiar. As que estão faltando. As plantas com raízes abundantes absorvem maior quantidade de... Para onde é que está essa daqui? No último quadrinho aí da planta que tem muitas raízes. Aí vocês vão ver quais são as palavrinhas que estão faltando e vai colocar. No B, plantas com tracinho pode alcançar maiores tracinhos e assim receber luz do sol. Para onde é que está isso? No terceiro quadrinho. Olha e vê quais são as palavrinhas que estão faltando. C, as plantas com folhas, tracinho, perdem menos água por transpiração. Onde é que está essa Pro? No segundo quadrinho. Olha direitinho e aí vocês vão fazendo e escrevendo, tá certo? Até a próxima aula, meus amores.